Apocalipse é o último livro da Bíblia e vem com um assunto que a gente só entende se a gente se aprofundar nesse assunto. Deus deu superpoderes para João. Eu tenho a força! Mas não é desse poder que a gente está falando não, tá? Deu visões para João de coisas futuras. E João pegou essas visões e colocou no livro do Apocalipse, um meio de comunicação que Deus usou para se comunicar comigo e com você. Esses dias eu estava assistindo um filme com meu filho, de nome Nárnia. E esse filme é muito interessante, porém 4 irmãos, Pedro, Edmundo, Lúcio e Suzano, se encontram numa outra dimensão. E lá o Edmundo vem atrair todos. E lá, como era de costume, teria que ser derramado o seu sangue. Porém o leão, chamado Aslan, vem e se coloca no lugar do Edmundo e se dá em sacrifício. Ele se dá em sacrifício para salvar a vida do Edmundo. É a cena mais triste do filme. Porém, naquele momento, as meninas ali estão vendo aquela cena toda. O leão vem a ser morto por um golpe na faca da feiticeira. E ali, quando todos vão embora, as meninas não querem deixar o corpo do leão, mas elas precisam avisar para os seus irmãos que a guerra está próxima. Então elas mandam uma mensagem pelas folhas. E de repente a cena muda, eles estão dentro da barraca e lá entra uma folha voando e avisa seus irmãos que a guerra iria acontecer. O livro de Apocalipse é o meio de comunicação que Deus usou para falar conosco. E as suas folhas ali podemos estudar dia por dia e ali tem a palavra de Deus. Quando oramos, falamos com Deus. E quando abrimos a Bíblia, o Mestre fala conosco. E Apocalipse é um livro que muitas pessoas dizem é um livro selado, é um livro que não podemos entender. Mentira, não é assim. Apocalipse no grego quer dizer revelação. Se diz revelação, por que esconderia alguma coisa? Mas tem muitos monstros, tem muito chifre, tem muita coisa que me dá medo. Sim, mas é interessante você entender que o foco desse livro não é o monstro, nem o chifre, nem a besta. O foco desse livro é Jesus Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, Jesus é o protagonista do livro. O livro começa e termina falando da volta de Jesus, falando do seu plano de salvação, um plano magnífico, maravilhoso para a humanidade. Mas e o lance das bestas, dos chifres? Sabe, são símbolos para quem estuda querer entender. Em Daniel, por exemplo, vemos essa estátua aqui. E por meio dessa estátua, Deus revelou coisas grandes a Daniel. Os símbolos são para preservar a mensagem e também para estimular quem lê querer entender. E lembrando também que João estava preso. E a pessoa, quando está preso, ao enviar as cartas eram lidas, porque ele era um preso político. E ali não poderia ter conteúdo nenhum político, porque senão as cartas seriam rasgadas. E se elas fossem rasgadas, não chegaria na sua e na minha mão. Mas embora toda a escrita seja real, ela geralmente envolve muitos símbolos. Mas isso nos ajuda a não cair na distorção da linguagem profética. E em meio a esse livro, com símbolos, com profecias, promessas, lá no finalzinho, no capítulo 22, no versículo 7, no versículo 12, no versículo 20, encontramos a certeza da fiel volta de Jesus. E lá ele termina dizendo: certamente venho. Amém. Continue ouvindo a voz de Deus. Em breve, vamos contemplar Jesus vindo sobre as nuvens do céu
com poder e grande glória.